Oi, eu sou o Edson e hoje a gente vai aprender como se joga River Valley Glass Roads. A partir de agora eu vou chamar só de River Valley, eu já errei demais essa introdução para tentar falar o nome inteiro do jogo. Mas esse é um jogo bem leve, um jogo família, onde a gente vai fazer um set collection. Um pouquinho diferente a maneira como a gente escolhe. Então vamos lá, vamos para a mesa aprender como se joga River Valley Glass Roads sem manual. Bom, aqui na mesa eu já deixei os componentes colocados, tá? Então eu vou explicar aqui como que se faz. Eu só montei um tabuleiro de jogador, mas vai ser suficiente aqui para explicar a dinâmica do jogo. Essa versão aqui que eu tô na mesa é a versão deluxe do jogo, que vem com alguns componentes que não vem na versão retail. Esse jogo ainda não foi anunciado no Brasil, acredito que vai ser anunciado em algum momento, porque é um jogo bem gostoso, um jogo bem legal de se jogar. Mas na versão retail, eu vou falar porque é um pouquinho importante fazer o setup, ele não vem com esse playmat. E essas peças, que são peças de acrílico, que representam o fluxo do mar, são cartonados. Então cada uma delas vai ser uma pecinha do mar, aqui, do rio aqui, que vai chegar nessa represa. São 6 peças, então o que a gente vai fazer é embaralhar essas 6 peças e colocar elas aqui numa fileirinha, né, aqui no rio, né, não sei se aqui é a nascente, mas enfim, provavelmente essa parte do rio até chegar aqui na represa. Beleza, além disso a gente vai pegar todas as peças de joia e colocar na bolsa do jogo. Essa bolsinha bonitinha também é da versão Deluxe, mas é uma bolsa só para a gente manter essas peças lá dentro. Uma coisa importante, tem algumas peças pretas aqui. Então são essas pedrinhas preciosas pretas. Elas só entram em partidas de 5 jogadores, então a gente deixa elas separadas. E aí a gente coloca todas as outras pedras preciosas. Toma cuidado para não derrubar nenhuma no chão. A gente coloca todas elas aqui dentro da nossa bolsa. E aí a gente vai preencher o nosso rio. Nesse jogo, somos aqui mineradores procurando por essas pedras preciosas na margem desse rio aqui dessa vila, né? Dessa vila dos animais. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é preencher os nossos tiles de rio com pedras. E aí a gente vai olhar aqui em cada uma das peças, a gente vai olhar quantas pedrinhas tem desenhadas lá. Então aqui vai ficar meio ruim por conta da luz, mas a gente vai preencher quantas pedrinhas tem desenhadas lá e colocar uma quantidade de peças igual as pedrinhas tem lá. Então nessa primeira a gente coloca uma, nessa segunda 2, aqui mais 2, aqui uma, aqui 2 e aqui por último uma. E por último, lá na represa, a gente vai colocar, eu não sei se é represa que chama, tá gente? Eu tô chamando de represa. A gente vai colocar 5 pecinhas aqui. Ele tem um marcadorzinho só para mostrar que são 5, mas você não precisa preencher diretamente essas 5 lá. Beleza! A preparação do tabuleiro principal é essa. Depois disso a gente vai para o tabuleiro de jogador. Tem diversos tabuleiros com personagens diferentes. Então aqui a gente vai ter um para cada jogador. E eles não mudam nada. Pelo menos na parte da frente, na parte superior, todos eles são iguais. Quando a gente muda aqui e olha a parte de trás deles, cada um deles vai ter um desafio para a gente jogar solo. Então lembra que eu falei que era um jogo até de 1 a 5 jogadores. E aí cada um deles vai trazer um desafio diferente para a gente jogar solo. Numa partida para mais jogadores, a gente não se importa tanto com essa informação. A gente vai pegar o tabuleiro de personagem e esse outro tabuleirinho que vai marcar as rodadas do jogo. Não são as rodadas, eu já vou explicar como funciona. E a gente vai pegar essa peneira aqui, que é onde vão as pedras que a gente vai ganhar. As pedras iniciais. No jogo retail, a gente vai ter um marcadorzinho aqui do lado do tabuleiro, onde a gente vai subindo esses indicativos aqui de 0 a 17, que é o que a gente tem aqui do lado esquerdo. Ele vai ter uns crivos aqui, você vai marcando com essa própria peça. Então aqui é um pouquinho diferente, mas eu já vou explicar para que serve isso. Cada jogador, então, vai ganhar 3 pedrinhas e colocar aqui na sua peneira. A gente vai pegar o meeplezinho nessa versão, ou simplesmente aqui marcar no 0, né? Que aqui não tem, mas no tabuleiro do jogo retail a gente marcaria no 0, ou o nosso meeple e coloca aqui no espaço de 0.
Esse marcador é o contador de jogo. Então, a partir do momento que um jogador tiver 17 pedras compradas, o jogo acaba, tá? Então, eu já vou explicar como funciona isso, mas assim que um jogador tiver comprado 17 pedras, a gente vai iniciar o final do jogo. Beleza, e agora a gente está pronto para jogar uma partida de River Valley Glass Roads. Na vez do jogador, cada jogador vai ter duas ações possíveis. A primeira ação possível é, deixa eu voltar aqui, comprar uma peça do rio. Então é pegar uma pedra preciosa do rio e trazer para o seu tabuleiro. A segunda ação é preencher a sua peneira com peças que estejam na represa. E aí você vai pular essa parte de comprar peças do rio e pegar peças aqui da represa. Vou explicar cada uma delas em detalhe agora. Bom, comprar peças do rio é o objetivo principal, é como a gente vai fazer ponto no jogo. Então, para comprar peças no rio, eu vou pegar qualquer peça disponível que eu tenha aqui e eu vou ignorar a cor dessa peça e vou olhar apenas o formato. A gente tem 6 formatos diferentes de peças. Deixa eu ver se eu acho eles aqui. Eu vou usar as pretas para exemplificar os formatos, vai ser mais fácil. 3, 4, 5, tá faltando uma, 6. Então a gente tem esses 6 formatos de pedra, tá vendo? Cada uma delas vai ter formatos variados nas suas cores. O que a gente vai fazer nesse momento é olhar o formato, escolher um formato, e a gente vai lá no tabuleiro de rio, deixa eu dar um zoom, e a gente vai alocar essa peça que a gente está escolhendo na peça aqui no tabuleiro que tenha o símbolo desse token, dessa pedrinha. Então aqui seria esse cara, por exemplo. Ele tem aqui, ó, o nosso pentágono, acho que é um pentágono que se chama. A gente colocaria esse cara aqui. O local onde você coloca determina quais peças você vai comprar. Então se eu coloquei nesse tile, eu posso comprar qualquer uma das peças, ou daqui ou daqui. Eu escolho o tile adjacente e compro todas as peças que estejam naquele lugar. Importante, se eu fizer isso no último tile mais à direita, né? Então se eu tivesse colocado aqui no coraçãozinho, eu só teria disponível o tile à esquerda, e a mesma coisa se eu tivesse colocado no último tile à esquerda. Se eu tivesse colocado um triângulozinho aqui, eu só poderia comprar desse tile à direita dele. Beleza, uma vez escolhido o tile que eu quero comprar, eu vou pegar todas as peças de lá, peguei todas as peças de lá, e eu vou mover esse tile de rio para o fundo do rio. Então ele vai lá para o fundo da linha. Eu empurro os outros tiles e coloco ele lá. E eu preencho novamente esse tile, só que agora eu não vou preencher com a quantidade de pedras que tem nele, e sim com a quantidade de pedras que tem no tile que está na frente dele. Então esse aqui só tem um, eu vou lá na bolsa, compro um tile, uma pedrinha sem ver e adiciono naquele tile. Fiz isso, eu vou voltar para o meu tabuleiro de jogador e vou alocar esses tiles, essas pedrinhas, aqui nesse espaço de pedra, né? Que é esqueci como ele chama aqui, é o nosso Glassworks, né? Onde a gente trabalha com essas pedrinhas. E aí eu vou ignorar os formatos e só me preocupar com a cor. Então lembra que aqui eu falei que a gente ignora a cor e se preocupa com o formato para ir lá comprar pedras. Aqui eu ignoro o formato e só me preocupo com a cor. Todas as peças que virem têm que ser preenchidas da esquerda para a direita, se disponível. E eu tenho que colocar peças da mesma cor em uma coluna que já exista. Então se futuramente eu comprasse essas duas peças, essa peça branca viria aqui e essa peça verde viria aqui. Em outra rodada eu comprei essas duas, essa azul eu posso escolher vir aqui ou aqui, e nesse momento eu escolho qual que eu quero. Eu não posso trocar, então eu não posso tirar essa e colocar para aqui, colocar essa aqui, mas eu posso escolher colocar primeiro essa azul clara e depois essa azul escura. Já vai ser importante porque que eu faria essas escolhas. Beleza, feito isso, o jogador vai contar com quantas peças ele vai contar quantas peças ele tem agora. Então aqui eu teria 2, e ele vai avançar o seu marcador até a posição 2, indicando que agora ele tem 15 peças mais para comprar. Se eu estivesse jogando a versão retail, eu subiria aqui até a posição 2 e marcaria. Beleza! Isso feito, a gente passa, o próximo jogador em sentido horário, ele volta, ele pode fazer a mesma ação.
A outra ação que a gente pode fazer é, caso eu não tenha mais nenhuma pedra aqui na minha peneira, eu sou obrigado a comprar carta da represa, comprar pedras da represa. Mas eu posso comprar mesmo que eu tenha. Então, se, putz, com essa pedra eu não consigo comprar uma peça que eu quero, eu posso vir aqui na represa. Quase esqueci de uma regrinha. Se eu tenha, nesse momento, duas pedras iguais, lembra aqui que a gente ignora a cor. Eu posso descartar, eu posso usar duas peças para alocar em qualquer um tile que eu queira. Então, naturalmente, essa pedrinha de vidro aqui, ela só poderia entrar nesse tile, que é onde tem o desenho relativo ao formato dela. E aí eu teria que comprar essas pedras desse tile ou essas pedras desse tile. Mas eu quero muito essas pedras aqui. Então, só que eu não tenho esse símbolo, né? Eu não tenho o pentágono mais. Então eu posso pegar duas pedras iguais e colocar elas aqui na posição que eu quero e assim comprar as peças que eu quero, tá? Então, ao invés de colocar uma só, você pode colocar duas iguais para escolher de outro tile. Beleza, caso você não tenha mais peças aqui na sua peneira, ou você simplesmente não queira usar as peças que tem aqui na sua peneira, você pode comprar peças aqui da represa. Então você vai comprar sempre 4 peças, você escolhe quais você quer, e elas vêm para sua peneira. Então você aloca elas aqui na sua peneira, e a partir de agora elas vão poder ser usadas para você ir pegar mais pedras do rio. Aqui nessa peneirinha ela te indica o máximo que você pode ter. Então o máximo que você pode ter aqui é 5. Se nesse momento eu estiver comprando e passar de 5, qualquer peça adicional, ela vem aqui para esse espacinho no meu tabuleiro, nesse aqui, né, ele fica aqui, que vai me dar 3 pontos de vitória negativos no fim do jogo. Então qualquer quantidade de peças que tem aqui vai te dar ponto negativo no fim de jogo. Como mais eu consigo colocar peças ali? Bom, a gente só tem 7 colunas aqui, então só vão poder entrar 7 cores. Só que no jogo tem 8 cores de pedras, ou 9 se a gente estiver jogando em 5 jogadores. Uma cor adicional que eu tenha que pegar e não tenha onde colocar, então deixa eu usar um exemplo real aqui. Deixa eu pegar mais algumas, só para exemplificar. O que eu não peguei ainda? A roxa e a laranja. A roxa, amarela e falta uma. 7 aqui. Então, se em algum momento eu precisasse comprar peças e essa verde tivesse lá, eu ia alocar normalmente a branca na coluna, a verde mais escura aqui na coluna, só que essa verde eu não tenho mais espaço, né? Porque eu já preenchi todos os 7. Então ela iria aqui para o meu espaço de descarte, o meu lixo. Beleza. Outra maneira de isso acontecer é caso eu já tenha preenchido toda uma coluna e compre outra peça. Então agora eu não tenho mais onde colocar uma peça branca, ela também vai ali no meu descarte. Show! Os jogadores continuam jogando em sentido horário e um dos jogadores vai ter o marcador de primeiro jogador. Eles continuam jogando em sentido horário até que um deles tenha comprado 17 pedras. Nesse momento, a rodada atual termina. A primeira coisa que os jogadores vão fazer é verificar se algum deles tem menos de 3 peças aqui na sua peneira. Qualquer jogador que tenha menos de 3 peças vai comprar da bolsa a quantidade de peças até ele preencher um mínimo de 3 peças. E aí todos os jogadores jogam mais uma rodada. A gente termina a rodada atual, né? Então se o jogador que iniciou, que comprou 17 primeiro, for o primeiro jogador, os outros 2 jogadores, ou quantos jogadores estiverem jogando, vão fazer mais uma rodada. E depois todos os jogadores vão fazer uma última rodada, respeitando as mesmas regras que a gente já falou. Muito provavelmente nenhum deles vai comprar mais aqui da represa, vão comprar só do rio. E aí eles vão trocar peças do rio, trocar o tile, enfim, a gente segue uma rodada normal. Depois que todo mundo concluir, a gente vai fazer a pontuação de final de jogo. Então antes de seguir para a pontuação final de jogo, só para relembrar o fluxo. A gente vai comprar peças no rio, usando as peças que a gente tem na nossa peneira.
peças que tem na nossa peneira vão para o rio e peças que estão no rio vêm para o nosso tabuleiro. Quando a gente não tiver mais peças na nossa peneira ou não quiser usar elas, a gente pode vir na represa e comprar 4 peças adicionando elas ao nosso tabuleiro. Qualquer peça adicional que a gente tem, ao nosso tabuleiro não, a nossa peneira. Qualquer peça adicional que a gente tenha e não consiga alocar, seja na peneira porque ela tem espaço apenas para 5, ou seja no nosso tabuleiro porque eu completei uma coluna ou não tenho mais cores disponíveis, elas vêm para esse descarte que vão valer 3 pontos negativos no fim do jogo. E aí a gente vai fazer a pontuação final. Deixa eu preencher aqui como se eu tivesse 17 pedras, que vai dar uma noção bem legal do jogo, de como funciona a pontuação aqui no fim do jogo. Aqui vamos fazer assim e vamos fazer assim. Pronto. Então aqui eu tenho 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vamos por mais uma aqui. Pronto. Beleza. Então aqui vamos supor que eu acabei o jogo com essas peças. A gente vai fazer a pontuação começando pelas linhas. Então a gente tem aqui embaixo, deixa eu tentar dar um zoom, a quantidade de pontos que cada linha vai fazer. O que a gente vai olhar é quantas pedras tem em cada uma linha, começando aqui pela linha de baixo. E a gente vai pontuar essas linhas. Então aqui, por exemplo, eu teria na primeira linha, chego até o final. Então eu tenho 22 pontos na primeira linha. Essa segunda linha, eu paro aqui, porque aqui, ó, ela não tem uma conclusão, né? Ela tem um gap entre uma e outra. Então essa linha eu só marcaria 11 pontos. Essa terceira linha aqui, ela só tem uma pedra na linha, porque aqui você tem um gap também. Então essa linha só pontuaria 1 ponto. E eventualmente, se eu não tivesse nenhuma pedra aqui, ela não pontuaria nada, pontuaria 0. Então eu vou fazer toda a linha que esteja até onde ela termine, né? Então aqui eu pontuaria 22, aqui mais 11, 33, e aqui 34, 35, 36. Beleza? Essa é a pontuação de linha. Depois eu vou olhar para as minhas colunas, e aí eu vou pontuar as 2 colunas mais altas. Então eu vou olhar quais são as 2 colunas mais altas que eu tenho e fazer uma pontuação delas. Se tiver empate entre 2 colunas, eu vou escolher a coluna mais à esquerda, que é a coluna que tem menos pontos. Então nesse caso, por exemplo, eu faria 5 pontos dessa primeira coluna e nessa segunda eu faria mais 9. Então eu peguei as 2 colunas maiores que eu tinha, tenho essas 3, como essas estão empatadas eu vou escolher a da esquerda. Então eu teria 5 mais 9. Então eu tinha, para eu relembrar, 33, 36, 36 mais 5, 41, mais 9, 50 pontos. Agora eu vou subtrair todas as peças, 3 pontos por peça que eu tenho ali. Eu tinha 3, eu perco 9. Então de 50 eu vou para 41. O jogador que tiver mais pontos de vitória, nesse momento, ganha o jogo. E aí, aqui no tabuleiro, ele tem um quadrinho mostrando a raridade das peças. Por que isso é importante? Porque quanto mais normal for a peça, melhor é para a gente colocar ela aqui no início do nosso tabuleiro, porque quer dizer que a gente vai conseguir completar ela mais fácil, né? Então as pedras brancas e rosas, elas são mais fáceis de achar. Então vai ser mais fácil você completar essas 2 colunas com essas peças. Quanto mais para baixo a gente chega, mais difíceis elas são de aparecer no jogo, então elas têm menos quantidade. Então, logo se você tentar começar uma coluna logo no início com laranja, vai ser muito difícil você conseguir chegar até o final. É isso, a gente vai jogando até que todos os jogadores tenham jogado uma mesma quantidade de turno, depois a gente vai pontuar individualmente todas as colunas e linhas e subtrair as peças adicionais. O jogador que tiver mais pontos é o grande vencedor. Bom, deixa eu voltar aqui para a câmera principal. Esse é um jogo super leve, um jogo de família, um jogo muito gostosinho. Acho que ele tem, apesar de ele ser simples, ele tem esse quebra-cabeça que é muito interessante. Você escolher as pedras certas, começar a primeira coluna com as pedras mais fáceis, mas muitas vezes as pedras não vão estar disponíveis para você comprar, então às vezes você vai ter que usar 2 pedrinhas iguais. Então ele tem muitas escolhas bem legais, tem camadas bem legais, mas ele é muito leve, então ele pode ser jogado por crianças.
Lá fora, eu acho que ele fala na caixa que ele pode ser jogado a partir de 8 anos. Acho que é isso. O meu filho tem 7 e já joga comigo e se diverte. Ele não faz, obviamente, todas as melhores escolhas, mas ele consegue jogar bem. E além disso, ele tem esses desafios, né, atrás. Então a gente vai ter 5 desafios diferentes que já vem na caixa base para jogar solo. Então quem gosta de solo, ele adiciona aqui um nível de estratégia bem legal, porque cada um deles joga de maneira completamente diferente. Bom, é isso. É assim que se joga River Valley Glass Roads sem manual. Se você gostou do vídeo, não deixa de curtir, compartilha aí com a galera, se acha que vai ajudar alguém. Ele não está anunciado ainda no Brasil, mas eu chuto que em breve deve ter alguma editora anunciando ele. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado, até a próxima, tchau, tchau.